Na semana passada que passou, para ser mais específico, na segunda-feira, dia 29 de março, a gente foi surpreendido com a troca de 6 ministros, nada menos do que 6 ministros. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu com a Casa Civil nesse vídeo. Então, se você não nos gritar, pula da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! Antes de falar sobre o que aconteceu com a Casa Civil, eu gostaria de primeiro falar um pouquinho sobre a Casa Civil em si. A Casa Civil, ela é um órgão com status de ministério, não exatamente um ministério, certo? Né? E o ministro-chefe da Casa Civil, ele é considerado o principal conselheiro do presidente na execução do administrativo. Tudo que o presidente faz, deixa de fazer, como as coisas são executadas, depois que as coisas começaram a entrar em andamento, como elas são avaliadas, tudo isso pode passar pelo ministro da Casa Civil. Ele é quase como as mãos e os braços e as pernas do presidente. Ele é o cara que talvez põe até mais a mão na massa mesmo para fazer as coisas funcionarem do que o próprio presidente. Por quê? Porque o presidente precisa negociar, o presidente precisa avaliar, precisa ver o que vai ter que fazer, precisa ouvir os outros ministros. Então, algumas vezes, para a parte prática, o presidente acaba tendo pouco tempo. E o ministro da Casa Civil, ele pode ser responsável por todas as tarefas presidenciáveis, certo? É um cargo extremamente importante, beleza? Tão importante que muitas vezes o ministro da Casa Civil ele é considerado como o principal dentre todos os ministros. Até segunda-feira, o ministro da Casa Civil era o general Braga Neto, que foi realocado para o Ministério da Defesa. Agora quem entrou foi o general Luiz Eduardo Ramos, cujo a sua trajetória já falamos aqui anteriormente em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada, ok? O general Ramos, ele era o antigo ministro da Segov, da Secretaria do Governo. E agora ele foi realocado para a Casa Civil. Como eu disse, nós já falamos anteriormente sobre o general Ramos, no vídeo que tá fixado aqui no card aqui em cima. Clica lá pra você dar uma olhada, certo? Mas vamos dar uma recapitulada rapidinha, só pra vocês saberem quem é essa ilustre figura. O general Ramos, ele entrou no exército em 1973, mas ele se formou como segundo-tenente pela Academia de Agulhas Negras em 1980. Sem muitas inclinações políticas, o general Ramos se manteve no exército até 2003, quando ele se tornou adido militar em Israel. Adido militar é uma espécie de diplomata militar, um diplomata que atua entre as forças armadas, nesse caso, do Brasil e Israel. O general Ramos não mostrou grandes talentos para isso, né? E ficou só os 2 anos, que geralmente é o mandato de um adido. Depois ele voltou para o Brasil e se tornou instrutor da Brigada Paraquedista do Exército. Isso até 2010, quando ele foi mandado na missão das Nações Unidas como comandante no Haiti, que foi uma tragédia. Mas a gente poderia ter um vídeo todo só falando sobre o que aconteceu no Haiti. Então eu não vou entrar nisso agora. Se vocês quiserem que a gente fale sobre a Haiti, vocês deixam aí nos comentários que a gente troca uma ideia muito maneira sobre isso, que é um assunto muito importante. Após o retorno da missão dele na Haiti, ele não teve nenhum grande cargo, nenhuma grande feita assim notável, até ser convidado pelo Bolsonaro para integrar a Segov, a Secretaria de Governo, que é um órgão que é muito importante, né? Porque é o principal órgão de articulação política do executivo. A gente vai fazer um vídeo sobre a Segov daqui a pouco, então eu vou falar sobre a Segov lá, beleza? Né? Mas o general Ramos, ele não era a pessoa mais adequada para assumir a Segov, porque, como eu disse, ele não tem um traquejo político muito requintado assim para estar num órgão tão importante. Vale a gente lembrar a crítica que o Marcelo Álvaro Antônio, o ex-ministro do Turismo, fez ao general Ramos. Isso foi em dezembro do ano passado. E o ex-ministro Marcelo falou que o general Ramos não sabia negociar com o Centrão. Ele fazia negociações atabalhoadas, atrapalhadas. Ele dava mais do que recebia em troca, sabe? Né? Dizendo que, na verdade, o Ramos ele não servia pra coisa. O Bolsonaro não gostou e mandou o Marcelo Álvaro Antônio embora por causa disso. Apesar de ter toda
toda essa coisa do ministro da Casa Civil ser alguém que põe a mão na massa, ele também, por ser o ministro mais importante, mais próximo ao presidente, também está altamente ligado à articulação política. As razões pelo Bolsonaro ter pegado um cara que não fazia boas articulações políticas na Segov, colocar num cargo onde articulações políticas são igualmente importantes, me parece uma coisa meio estranha. Mas, se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que essa movimentação foi uma solicitação do próprio Centrão. A gente não pode esquecer que todas essas movimentações ministeriais têm a ver com o que está acontecendo, né, com as exigências que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e todo o Centrão estão fazendo a Bolsonaro. O preço pelo apoio do Centrão está ficando cada vez mais alto. E talvez, para o Centrão, seja bom ter um cara que não sabe articular muito bem num posto onde a articulação é crucial, certo? Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu dislike, faz seu comentário aí, certo? E não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeus!